Oi, gente. Esperando a convidada entrar. Oi, Olá, boa tarde, tudo bem? tudo bem? Tá me escutando bem? O áudio tá bom? Sim, aham. Sim, então tá bom. Então, vamos esperar só mais um pouco o pessoal ir entrando, né? Uhum. Vamos lá. A gente tem alguns minutinhos. Na verdade, já deu, né? 18 horas. Isso, Pontuais nós somos. sim. Então, vamos lá. Bom, gente, para a gente começar, eu sou Michele Ribeiro, eu sou jornalista e psicóloga, né? E eu resolvi criar essa live semanal. Já tem algumas semanas, na verdade já vai fazer um mês já que ela tá ocorrendo. E o objetivo dela é a gente trabalhar com a sororidade, né? Exercitar a sororidade, que é justamente as mulheres tendo a sua voz escutada, né? Sendo escutadas, falando dos seus trabalhos, promovendo os seus trabalhos, né? Então, assim, para a gente acabar de vez com essa tal da rivalidade feminina. E a cada semana a gente traz um tema que eu deixo muito livre para cada uma escolher, né? Eu não estipulo nada, então eu deixo muito aberto. Cada um vai falar sobre o que trabalha, né? O que desenvolve, tema de preferência, especialidade ou não, enfim. Então essa é a ideia. E hoje a gente vai conversar com a Lucimara Ribas. O assunto que ela escolheu é gestão de resíduos sólidos. E aí eu gostaria muito que a Lucimara se apresentasse, né? Falasse quem é a Lucimara Ribas, para muito além só da profissão, falar quem é você e por que que você escolheu esse tema para abordar hoje. Fica à vontade. Então, boa tarde aí para quem está chegando, né? Acho que é boa noite Boa agora. noite. Boa noite a todos, né? Agradeço o convite da Michelle. Então, vou começar fazendo a minha apresentação pessoal e eu sou Lucimara Ribas Frederico, sou engenheira ambiental, formada desde 2015 aqui em Foz do Iguaçu, no Paraná. E desde então que eu me formei, eu venho trabalhando com resíduos sólidos, principalmente na área de construção civil, porém eu tenho um pouco de conhecimento de forma geral nessa parte de gerenciamento de resíduo, tá? Então, só para vocês saberem que eu tenho esse conhecimento devido ao fato de estar trabalhando com a parte de gerenciamento de resíduo. Então, eu também queria fazer a apresentação da página, para quem não conhece, né? Então, a página é Engenharia Ambiental e Engenharia da Vida, que inclusive a gente está fazendo a transmissão aqui. Ela foi criada em 2014 como um projeto pessoal meu. Então, antes de eu me formar na faculdade de Engenharia Ambiental, eu pensei como que eu iria continuar conectada com a engenharia ambiental e como que iria trazer para os estudantes, para os engenheiros ambientais esse conteúdo. Então, foi aí que nasceu o projeto em 2014. Então, hoje a gente está tanto no Facebook, Instagram, YouTube, e também conta com uma equipe, são mais duas editoras, uma é a Hariane, que é de São Paulo, também engenheira ambiental, e a Tiara Vitória, que é de Salvador, da Bahia. Então, nós somos três mulheres, né? Três engenheiras ambientais que traz conteúdos diariamente para o público, né, da engenharia ambiental, e também tem o pessoal do meio ambiente que entra também na página, porque o conteúdo é um pouco amplo. Então, basicamente isso. Lucimara, eu fiquei assim, já que você tocou nesse ponto, que eu acho que é inevitável, né?
Uhum. Eu queria que você falasse brevemente, eu não sei também se vai dar tempo para a pauta que a gente tem de hoje, mas desse projeto, né, que você criou, como que foi, porque ele teve um alcance significativo, né, de seguidores, que começou no Facebook, se eu não me engano, não foi? Isso, Então fala um pouquinho sobre isso e aí depois a gente já engata no assunto. sim. Então, esse projeto, como eu disse para vocês, eu iniciei lá em setembro de 2014. E desde então, assim, quando eu criei, assim, a intenção realmente era me aproximar da engenharia ambiental, porque muitas pessoas, enquanto eu estava no curso de engenharia ambiental, eles falavam assim: ah, mas quando você finalizar, você vai ver que você não vai conseguir trabalhar na área. Então, tinha muita gente que estava me desmotivando e eu não queria que isso acontecesse, e eu não queria que também os meus colegas, os profissionais, os estudantes, tivessem essa visão da engenharia ambiental. E a gente sabe que a engenharia ambiental no Brasil ela é recente, né? Se eu não me engano, ela tem por volta aí de uns 50 anos, comparado, por exemplo, à psicologia, que é bem antiga, à engenharia civil, que é bem antiga no Brasil. Então, assim, eu vejo que essa desmotivação naquela época me orientou assim para eu desenvolver esse projeto nas redes sociais, porque eu sempre quis mostrar que era o contrário e eu sempre gostei da engenharia ambiental, né? Então é a minha profissão, então eu amo ela, então eu quis Uhum. trazer para as pessoas esse conteúdo e mostrar outros profissionais, inclusive hoje a gente criou, eu e as editoras, nós criamos um quadro, né, que se chama o Bate-Papo Ambiental, que Legal. uma das coisas que a gente traz ali, que a gente prioriza trazer, são engenheiros ambientais para mostrar, né, para as pessoas, né, que estão se graduando em engenharia ambiental ou que se recém graduaram, como que é a atuação do engenheiro ambiental na prática. Então a gente traz diversos temas e a gente prioriza trazer engenheiros ambientais, mas às vezes a gente traz outros convidados que têm a relação com a engenharia ambiental também. Então, assim, a gente criou esse quadro especificamente para trazer mais, dar mais um up aí nessa questão, né? Porque essa desmotivação que eu acho que não é tão interessante, né? Então, a gente sabe que o mercado ambiental ele é um pouco difícil, então, mesmo que seja difícil, mas a gente consegue ter oportunidade desde que a gente corra atrás e também se qualifique, enfim, né? Então, a gente, nessas lives, a gente traz bastante dicas, bastante formas, né, de como a pessoa pode ver essa questão, né, que é a falta de oportunidade ou essa desmotivação que um outro colega faz. Então, a gente foi nesse sentido. E aí, quando eu criei a página, eu não acreditava, assim, que ela ia ter um alcance que tem hoje, né? Então, quando eu criei a página, eu achava que o alcance ia chegar, sabe, não tantas pessoas como tem hoje. Hoje no Facebook tem 150 e poucas mil seguidores. No Instagram estamos com quase, sei lá, 70 mil, teria que dar uma olhadinha, mas quase 70 mil seguidores, acho que está com 68 mil seguidores atualmente. E assim, eu não acreditava que ia chegar a tantas pessoas. No início era somente eu fazendo a administração da página. Depois de uns 3 anos começaram a chegar as pessoas, né, que vinham a ajudar hoje, que é a Tiara, a Vitória, chegou primeiro e depois chegou a Hariane. Então hoje a gente é uma equipe que conversa constantemente, todos os dias. Nós três temos um grupo ali no WhatsApp que constantemente a gente está conversando e mandando mensagem, verificando qual vai ser o conteúdo, o que, que nós vamos trazer, quais são as novidades da engenharia ambiental no momento, quais são as novidades do meio ambiente. Ah, surgiu uma legislação nova sobre questão de saneamento ambiental. Então vamos ler, vamos ver se a gente vai trazer esse conteúdo para os nossos seguidores. Então a gente é uma equipe que constantemente a gente está se movimentando para a melhoria da página, né? Então esses Olha três só, últimos anos. como, assim,
uma pergunta que eu acho que vai ser bastante pertinente, principalmente para o pessoal aqui do meu Insta, né? Foram alguns assuntos que a gente abordou nas últimas semanas. Eu queria perguntar para você, o que que você acha que fez com que, pelo menos na sua opinião, né, com que aumentasse significativamente o número de seguidores? Assim, você investiu, não investiu, né? Como que foi isso? Aconteceu tudo de forma orgânica. Então, assim, Interessante isso. então, na verdade, assim, eu fui estudando várias técnicas de como conseguir seguidores, tudo mais, mas eu acho que o que fez aumentar o número de seguidores e o alcance é a paixão que eu tenho pelo meio ambiente e pela engenharia ambiental. Então, assim, eu nunca desisti de publicar na página. Todos os dias eu trazia conteúdo, todos os dias. Não importava se ia ter um seguidor ou dois seguidores. Um seguidor que tivesse na minha página já era super relevante porque era uma pessoa. E aquela uma Uhum, pessoa é uma pessoa específica. Então, assim, eu pensava nos seguidores que eu já tinha na página. uhum, E as demais pessoas que foram chegando, eu acredito que teve relação com isso, assim. Então, o fato de eu gostar de estar publicando, de trazer o conteúdo, então eu acho que as pessoas viam isso. Então, no momento que eu me dedico a algo, eu acho que isso faz com que as pessoas vejam que a dedicação que a gente está fazendo. Então, hoje, diariamente, eu e minhas editoras, a gente faz o conteúdo, traz o conteúdo para o pessoal e a gente sempre pensa no melhor para os seguidores, qual é o melhor conteúdo a trazer. Então, hoje a gente não tem só o Facebook, o Instagram e o YouTube. Por exemplo, eu esqueci até de citar que a gente tem 3 grupos lotados no WhatsApp. Então, a gente tem a uhum. capacidade máxima aí de 257 pessoas e todos os grupos no WhatsApp estão lotados. Tem até pessoas que queiram entrar no grupo e já não tem mais. A gente vai ter que abrir um quarto grupo de WhatsApp. Também tem o Telegram, que a gente também coloca constantemente. Então, a gente está formando uma rede de profissionais na página, né? E que a gente busca ajudar, trazendo conteúdo, trazendo também, por exemplo, assim, oportunidade de trabalho, trazendo cursos, às vezes, gratuitos, cursos pagos. Então, o que que a gente faz? Assim, a gente tem uma rede de uma conexão entre pessoas que a gente constantemente um ajuda o outro, né? Então, as pessoas mandam conteúdo para nós lá nas mensagens. Então, a gente vê assim, são estudantes de engenharia ambiental. O que que a gente vai fazer? Vamos ajudar eles a divulgar o congresso que eles têm. Vamos ajudar eles a divulgar, por exemplo, uma oportunidade de trabalho e as pessoas elas veem isso, então elas têm um reconhecimento. E a gente principalmente pensa no profissional. E também tem uma outra questão que eu também auxilio, a gente auxilia pela página a Federação Nacional dos Engenheiros Ambientais. Eu Uhum. valorizo bastante a associação, a federação, né, que é a FENEAS, que, assim, todas as vezes que tem um conteúdo novo deles, a gente publica na nossa página, então tá o tempo todo interagindo. Então, eu acredito que essa paixão, essa vontade de ajudar o meu semelhante, né, digamos assim, que seria o Uhum. meu colega de profissão, isso faz com que eles se sintam à vontade em entrar em contato com a gente, seguir a gente. Então, eu acho que pode ser isso. Agora, se eu tenho Interessante. seguidores aqui da página que quiser falar aí pra gente, né, deixar algum feedback, mas eu acredito que é isso, né, que essa constante ajuda profissional faz com que chegue a demais pessoas, né? Então, acredito que seja isso. Muito bom. Só tem algumas pessoas aqui que deram um joinha, né? Deram um alô aqui. E o Paulo Souza tá falando, valeu engenharia ambiental. Tá comentando aqui. Então, assim, para a gente começar, então, é, eu gostaria que você falasse também, não só para o seu público, né? Porque aqui a gente vai Uhum. ter um misto, né? Então, para introduzir, de repente, eu acho que seria interessante você comentar o que que seria
o que que significa a gestão de resíduos sólidos? O que que seria isso? Explica pra gente. Sim, eu até tinha preparado um conteúdo aqui que é relacionado ao gerenciamento de resíduos sólidos e falar Uhum. sobre o Plano Nacional de Resíduos Sólidos que a gente tem, né, que é uma legislação ambiental que norteia. Mas, de forma geral, o que é o gerenciamento de resíduos sólidos? É você saber fazer a triagem do resíduo, é você saber separar os resíduos, é saber direcionar para onde que você vai destinar o resíduo, né? Então, nessa política nacional, ele traz assim, explicando o que é um resíduo e o que é um rejeito. Então, assim, de forma geral, as pessoas falam lixo, de forma geral. Uhum. Mas na legislação ambiental e profissionalmente falando, a gente tem duas formas de categorizar, que é o rejeito e tem o resíduo. No caso do resíduo, é quando a gente consegue fazer uma destinação, consegue reciclar ele, consegue reaproveitar. Muitas das vezes consegue fazer, por exemplo, uma compostagem, no caso dos restos de resíduos de alimentos, né, orgânicos. Uhum. Então, de forma geral, tem esse tipo e tem o tipo do rejeito. O rejeito é quando a pessoa já não tem mais o que fazer e não tem como destinar corretamente esse rejeito, né? Então, de forma geral, o que acontece? As pessoas destinam esse rejeito para o aterro sanitário, que hoje Uhum. muitos municípios têm, são os aterros sanitários. Alguns municípios ainda têm os lixões a céu aberto, que não são controlados, tá? Então, tem uma diferença entre aterro sanitário, também tem uma diferença entre lixão a céu aberto. O lixão, as pessoas só jogam os resíduos de forma não controlada, já no aterro sanitário tem todo um controle, até de questão de chorume, que é um resíduo que é gerado do da sobreposição de vários resíduos ali, de vários rejeitos. Uma É coisa que eu só, queria. Sim, pode. só comentando aqui a Vitória, ela comentou aqui, né, que essa legislação que você falou é na Política Nacional de Resíduos Sólidos, é isso? Isso, PS? exatamente. É isso, né? Eu até Para quero as trazer pessoas aqui, escutarem, né? eu queria trazer assim, até uma questão que a geração de resíduos, ela não, ela vai desde uma criança, por exemplo, que compra uma bala e dali gera um resíduo, né, o plástico, e Uhum. tudo mais, até uma grande indústria, né, que gera bastante resíduos e que muitas vezes não faz a destinação ou faz a destinação. Então, assim, todas as pessoas, elas são responsáveis pelos resíduos que são gerados, que muitas vezes não fazem a destinação correta ou fazem a destinação, dependendo do local. E, Aproveitando essa sim, deixa que você fez, queria fazer uma pergunta. De que forma as pessoas leigas, sejam elas quem forem, podem colaborar para redução dos resíduos sólidos ou mitigação? O que que a gente pode fazer para colaborar com isso? sim. Bom, primeira coisa que eu acho que é importante é você refletir sobre o seu consumo. Então, por exemplo, assim, você vai no supermercado e ali você chega no supermercado, você quer comprar muitas coisas, por causa que você chega ali, o intuito do mercado é vender. Então, você chegando Uhum. naquele local, você quer comprar. E a partir do momento que você chega ali naquele local, o ideal seria se a pessoa refletisse o que seria útil para ela e o que não seria útil para ela. Começando por aí, a gente começa a perceber que a gente começa a fazer uma reeducação, né, de consumismo Uhum. próprio. Então, assim, falando assim mais para o público mais leigo, assim, trazendo essa questão, eu acho que é super importante a gente refletir a partir do momento que você está ali diante para comprar algo, se aquilo vai ser útil no seu dia a dia. E o que muitas das vezes acontece, o nosso consumismo hoje aumentou bastante, então assim a sociedade ela está em constante crescimento populacional e tudo mais. E o que acontece que muitas vezes a gente compra muitas coisas e não usa.
Então, por exemplo, a gente compra muito roupas, calçados, que às vezes joga junto com o lixo comum, que é o lixo que vai para o aterro sanitário, e não faz uma destinação correta. Então, por exemplo, assim, eu tenho um costume, um hábito que eu sempre digo para as pessoas que eu não sou de comprar tantas roupas. O que que eu faço? Às vezes eu compro de brechó, ou quando eu tenho roupas que eu não Legal. uso mais, eu faço uma doação. Então, assim, é muito importante a gente saber o que fazer com aquele resíduo. Nesse caso, né? Então, por exemplo, assim, digamos que você tem um local ali que você mora, e aí você, por exemplo, não sabe o que fazer com o lixo orgânico. Então, por exemplo, sobrou restos de frutas, verduras, né? E a pessoa acaba jogando esse resíduo junto com o lixo que vai para o aterro sanitário. Tá? E o que acontece? Muitas vezes ela, por a pessoa não saber o que fazer com o resíduo, ela coloca tudo no mesmo saco, né? Tudo na mesma sacola de lixo e acaba levando para o aterro sanitário. E o que Uhum. acontece? O aterro sanitário, ela tem um tempo de vida útil, que muitas vezes, se a gente fizesse a separação dos resíduos, se a gente levasse os resíduos que são recicláveis para uma coletiva, um coletivo de catadores, de um coletivo de recicladores, a gente ia ajudar a não diminuir a vida útil lá do aterro sanitário. Lucimara, a gente tem só alguns comentários aqui. A Vitória está participando bastante. Pelo jeito, ela conhece bastante a respeito, né? Sim. E ela colocou até aqui sobre comentando, né, a respeito do princípio poluidor pagador, todos têm responsabilidades, ela comentou aqui, e colocou que, segundo pesquisas, na pandemia, o consumo e geração de resíduos aumentaram cerca de 30%. Interessante Aumentaram. esse dado. E tem uma dúvida aqui do Vantuir, ele está perguntando assim: como. Vixe, subiu aqui. Como podemos. E agora, como que eu faço para olhar aqui? Deixa eu ver se eu consigo aqui. Achei, consegui aqui. Ele está perguntando como podemos identificar se o acondicionamento está correto para não haver problemas em caso de fiscalização. Sim. É uma parte assim que eu teria que entrar, que é a parte do gerenciamento de resíduo propriamente dito, para quando é, por exemplo, assim, uma empresa ou quando é uma construção. Então, existe dentro da Política Nacional de Resíduos Sólidos, que aí eu vou citar aqui, que é a Lei Federal 12.305, só para quem quiser depois pesquisar em casa. Ali ela tem todo o escopo de como fazer questão de gerenciamento dos resíduos, e ela também traz que da seguinte forma, que cada estado, município, ela deve ter a sua política nacional de resíduos, né? Ela deve ter a sua política de resíduo, né? De gerenciamento de resíduos, e trazendo para o viés do empreendedor, por exemplo, ou por exemplo, de uma obra que vai ser construída, que aí entra na questão dos PGRS, PGRCC, PGRSS, que seria o quê? O PGRS é um plano de gerenciamento de resíduos sólidos, o PGRCC é o plano de gerenciamento de resíduos de construção civil e o PGRSS é o plano de gerenciamento de resíduos de saúde. Cada plano desse existe uma legislação pertinente. Por exemplo, o plano de gerenciamento de construção civil é o CONAMA 307, que ele faz o norteamento de como vai fazer o acondicionamento, como que vai fazer a destinação, quem são os profissionais que vão fazer a assinatura desse plano de gerenciamento. E caso a pessoa vá fazer esse gerenciamento na sua residência, provavelmente não vai ter uma fiscalização. A fiscalização geralmente é dada em empreendimentos e em obras. Uhum. O pequeno gerador, que é considerado os moradores, por exemplo, nós somos pequenos geradores de resíduos. Então, a gente não tem a obrigatoriedade de fazer um plano de gerenciamento, que o plano de gerenciamento é mais para os geradores que tem, por exemplo, lá 100 quilos por dia, sei lá, sabe? Tem mais ou menos uma média de geração de resíduo.
No certo. caso dos pequenos geradores, o que muito acontece é que em algumas cidades tem a coleta seletiva. E é obrigação nossa a gente acondicionar os resíduos de forma correta para que esses resíduos não cheguem, por exemplo, assim, eu estou guardando o papel, né? Por exemplo, assim, eu estou destinando várias revistas que eu não uso mais. Só que se a pessoa não acondicionar ela corretamente, por exemplo, se ela molhar, já não tem tanta utilidade, por exemplo, para os catadores. Então, ou misturar com outros resíduos e acabar contaminando, entende? Então, acaba Uhum. que o pequeno gerador, que somos nós que moramos, né, que temos na residência, uma geração mínima. Mas se cada pessoa ela fizer o acondicionamento correto e destinar para, por exemplo, assim, uma coletiva de catadores, por exemplo, de forma correta, ela consegue estar auxiliando nessa questão, né, de responsabilidade ambiental. O que muitas vezes acontece é que a pessoa, às vezes, ela mistura tudo, mesmo achando que é reciclado. Por exemplo, assim, tem um conceito que as pessoas ainda acham que, por exemplo, o guardanapo, se ele está utilizado, se você passou ele na boca, ele já é considerado orgânico. Então, esses dias eu fiz uma pesquisa numa página aqui perguntando se a pessoa ela sabia a diferença, por exemplo, do guardanapo usado e do guardanapo não usado. Se o guardanapo não estiver usado ou se estiver somente molhado, ele pode ser reaproveitado para fazer uma reciclagem. Já no caso do guardanapo que é utilizado, já não pode, né? Porque aí ele é considerado orgânico e ele já está contaminado. Então, eles não têm como, ainda não tem uma tecnologia para fazer isso. Então, nesse sentido, assim, a fiscalização ela vai ocorrer somente para os maiores geradores, principalmente para os maiores geradores, que eles vão verificar, por exemplo, se a obra que está sendo construída está atendendo à legislação ambiental. Então, quando Aham. você. Não sei se você quer fazer uma pergunta. É, tem várias perguntas aqui. Tô vendo. Bom, eu vou fazendo, aí você vai. Eu Sim. vou comentar aqui algumas coisas que as pessoas comentaram, porque tem bastante comentário. O pessoal Aham. entende bastante desse assunto. Pelo jeito, é o seu público que está aqui. Ó, o Gabriel, ele ajudou com algumas informações, né? Ele falou o princípio dos 3 R's: reduzir, reutilizar, Isso. reciclar, para a gente, né, saber na hora de reciclar. E aí eu acho que a Ariane Ornelas, ela está perguntando, Lu, quais conselhos você daria para quem quer começar algumas atitudes sustentáveis em casa? Ah, legal. Então, assim, por exemplo, a questão, não só em casa, mas vou trazer alguns exemplos, assim, por exemplo, no trabalho, que eu trago bastante, que é a questão de você adotar um copo, né? Então, não usar o copo descartável, que eu acho que é bem interessante, assim. A gente ter, por exemplo, dentro de casa, a questão de ter o seu copo, de ter a sua garrafinha, também quando você vai fazer uma caminhada na rua, não utilizar aquela garrafinha, sempre estar comprando uma garrafinha nova, né? Então você acaba poupando várias garrafinhas novas, né? É uma coisa que é interessante a gente observar. Tem também uma outra questão, a questão do próprio resíduo orgânico, que você pode fazer uma compostagem. Não sei se o pessoal conhece o que é compostagem, mas a compostagem é quando você pega o resíduo orgânico, por exemplo, resto de fruta, casca de banana, e aí você separa um local do seu quintal, por exemplo, e aí você deixa com que a decomposição aconteça ali e você pode, por exemplo, assim, colocar palha em cima para não atrair mosca, roedores. Então tem Legal. toda uma questão de higiene, né? Então tem pessoas que usam, por exemplo, reutilizam garrafas PETs. Eu estava até vendo uma matéria esses dias de como fazer prendedores de, por exemplo, do alimento, né? Que às vezes você usa grampos no alimento, né? E ao invés de você jogar fora a garrafa PET, né, aí você recorta em cima e coloca, por exemplo, como se fosse um pregador de roupa, e aí você rosqueia ela. É uma dica assim que
Eu Não. não tinha conhecimento até então e eu comecei a fazer essa dica, né, E de das, reutilizar. e das cascas de alimentos, eu sei que tem várias receitas também que dá para fazer com as cascas, né? Daí dá para Sim. reutilizar, né? Daí é uma dica interessante. Olha só, tem mais um comentário aqui da Ariane também. Ela tá falando que hoje em dia a gente fala até em 5 R's. Antes era 3 R's, mas parece que os 5 R's abrange mais questões. Você poderia comentar, Lu, sobre esses 5 R's? Quais as diferenças? Parece que tem 7 R's também. É, O na que que verdade, seria assim, isso? começou com os 3 R's, né? Reutilizar, repensar, reciclar. E aí depois foi expandindo cada vez mais, então as pessoas colocam os R's, né, para fazer essa expansão, né, que é tem que repensar, reutilizar. Agora de cabeça eu não vou saber todos os R's. Eu sei o que é o clássico, né, que é reutilizar, repensar e reciclar. Então, assim, mas hoje realmente existe outros, né, outros R's, mas o que seria, basicamente, não existe fora, não existe jogar fora. Então, até tem uma frase que é impactante, que a gente usa bastante, que não existe fora. Você não vai jogar os seus resíduos para fora do planeta Terra. O que você vai fazer? Você vai precisar reutilizar ou até mesmo reciclar aquele resíduo. E aí entra nessas questões aí que são as pequenas atitudes que a gente faz dentro de casa, que muitas das vezes faz com que favoreça a gente ao ajudar o meio ambiente, né? Então, a gente tem muitas pessoas no planeta, e se cada um fizesse a sua parte, a gente estaria até com uma condição um pouco melhor. Então, a gente tem que fazer a nossa parte na questão de reaproveitamento, repensar, reutilizar, né, nessa questão toda, e fazer a reciclagem, né, que é cabível. Então, quando você não consegue mais reutilizar, o ideal seria que você mandasse para reciclagem. Só que tem alguns casos assim que tem alguns resíduos que você não consegue reciclar. Então, assim, existe uma chamada logística reversa. O que seria a logística reversa? É quando você, por exemplo, compra um produto, digamos assim, uma pilha que você não tem como reutilizar ela, não tem como reciclar, você tem que levar em ecopontos e nesses ecopontos você destinar e eles fazem a logística reversa, que seria voltar para as fábricas e eles fazer a destinação de forma correta. Então, tem vários resíduos que você não consegue reciclar e não é interessante que você jogue no aterro sanitário. Então, eu acho que uma dica importante assim é que você estar atento para onde você vai descartar o seu resíduo. Então, assim, por exemplo, uma lâmpada que é fluorescente, você não pode jogar junto com no aterro sanitário. Tem muita gente que joga. Por exemplo, você não vai, por exemplo, pegar um remédio que está vencido e jogar de forma incorreta em qualquer lugar. E na Política Nacional de Resíduos tem umas proibições, que uma das proibições é você não descartar, por exemplo, qualquer coisa em um corpo hídrico, num rio, por exemplo, ou próximo de um lençol freático. Ô, Porque, por exemplo, Lu, se você. Oi? Lu, tem uma pergunta até sobre isso que você acabou de falar aí, dos Sim. remédios. Como que a gente descarta os remédios, né, em casa? Então, aí entra na logística reversa. Você pega os remédios e leva até a farmácia para eles terem a destinação correta, porque eles vão levar, às vezes, para uma incineração, para algum outro local que vai destinar de forma correta esses resíduos. Tem até pesquisas hoje que mostram que a mudança de sexualidade do peixe por conta de excesso de hormônios jogado, por exemplo, remédios que as pessoas utilizam, às vezes joga de forma incorreta no corpo hídrico, ou às vezes quando vai fazer um xixi e acaba dando descarga e às vezes vai para o corpo hídrico. Então, as nossas atitudes podem afetar, por exemplo, em outros organismos, em outros seres vivos. Então, tem algumas pesquisas que mostram isso, né? Então, é interessante a gente saber como que o nosso modo de viver interfere nos outros seres que dividem esse ecossistema, dividem esse planeta com a gente.
Então, existem os outros animais, né? Nós somos um animal, mas somos animais pensantes, mas existem os outros animais que dividem com a gente. Então, por exemplo, a gente esses dias publicou uma notícia que eu acho terrível, que com o aumento da pandemia, do coronavírus, as pessoas estão usando muitas máscaras descartáveis, as luvas, e o que que eles estão fazendo? Estão jogando, às vezes, de forma incorreta em qualquer local, que do bueiro pode ir para um corpo hídrico, que do corpo hídrico menor vai para um corpo hídrico maior, e que muitas vezes os peixes podem morrer sufocados por conta ali, por exemplo, de uma luva, porque a luva é de látex, por exemplo, né? Então, Uhum. que muitas vezes elas podem estar prejudicando esses animais que vivem, por exemplo, no corpo hídrico. E aí a gente pode enumerar, entre outros impactos ambientais que o ser humano faz quando está, por exemplo, descartando de forma incorreta os seus resíduos. Esse é um exemplo que a gente traz por conta do que está acontecendo hoje em dia, por conta da pandemia que a gente está vivenciando. E até eu acho que alguém trouxe, comentou, realmente a produção de resíduos dentro de casa está aumentando porque nessa questão do coronavírus as pessoas estão ficando mais dentro de casa. E quando ela Sim. fica mais dentro de casa, ela tem fome, ela vai no mercado, ela compra mais resíduos. Então, quando você vê, ela não sabe o que fazer. Esses dias até, inclusive, eu publiquei uma questão de como você reutilizar, por exemplo, potinho de iogurte. Então, você pode, por Uhum. exemplo, reutilizar o potinho de iogurte para plantar suculentas ou plantinhas de menor porte, ao invés de você jogar e descartar ele de Uhum. forma assim que às vezes não vai para a destinação correta. Então, Sim. basicamente seria isso, né? O Nessa que questão toda. é assim, para uma pessoa se orientar melhor, até por conta dessa situação toda do aumento do lixo, né, residencial, Sim. por conta dessa situação, qual orientação, né, mais fácil, mais simples para a pessoa, olha, eu não sei onde eu jogo isso, né? Para onde que eu vou destinar esse lixo aqui? Remédio você já comentou, né? De repente qualquer tipo de remédio, né? Caixa, essas coisas eu levo para a farmácia. Como que funciona isso? Sim. Essa é uma dica interessante. Até assim, alimentos, tá? Como que eu vou saber se é orgânico, se não é? Você falou que guardanapo, quando eu já usei, quando eu limpei, não é, ele vira orgânico, mas como que é isso, né? Como que eu faço para saber, para ter essa consciência? Que dica Uhum. que você pode dar nesse sentido específico? Sim. Primeiramente, é necessário a pessoa ela fazer um mapeamento, por exemplo, na sua cidade, de onde levar os resíduos recicláveis, né? Então, por Uhum, exemplo, assim, se informar, né? Onde que eu posso destinar, por exemplo, os papéis, os papelões, os plásticos que são recicláveis, as caixinhas de leite. Então, é interessante saber se na sua região, por exemplo, passa a coleta seletiva. Por exemplo, na minha uhum, passa. E o que acontece? A prefeitura aqui da minha cidade, que inclusive é a sua também, elas eles passam e deixaram, por exemplo, um saco, né, de estopa para gente grande, que a gente coloca ali os resíduos recicláveis. E uhum, no momento que eles entregaram para a gente esse saco maior para a gente colocar os resíduos, eles entregaram um panfletinho de quais os resíduos a gente ia colocar dentro ali daquele saco para destinar para a coletiva uhum. de catadores aqui da região. Então, o que, que acontece? É necessário que a pessoa busque essa informação se no seu bairro está passando a coleta seletiva. E onde que ela busca essa informação? Isso, daí o que, que ela pode fazer? Pode existir, por exemplo, associação de moradores, que ela pode Uhum. perguntar boca a boca, ou ela pode ligar nas secretarias municipais do meio ambiente. Meio ambiente. Então, a pessoa ela pode estar se informando através dessa forma, né? Então, ela pode estar conversando com os próprios moradores, pode estar buscando ali na Secretaria do Meio Ambiente da região, então ela pode estar se informando um pouco melhor. Mas caso ela não encontre essa informação, mas ela sabe que existem, por exemplo, algumas outras cooperativas de catadores, ela mesma pode levar até o local, caso ela consiga fazer isso, tá?
Muitas vezes a pessoa não consegue sair da sua casa com um monte de resíduo e destinar corretamente. Porque a gente entende, né, que a questão de locomoção, tudo mais, não é acessível para todo mundo. Mas, por exemplo, assim, tem alguns catadores que passam em frente às casas também e recolhem esses resíduos. Então, tem pessoas que fazem a coleta desses resíduos, que seria interessante. E quanto a saber o que é reciclável, o que não é reciclável, ela vai verificando pouco a pouco através das informações. Mas, por exemplo, assim, na questão do remédio, né? Tem a caixinha do remédio. A caixinha do remédio não precisa levar lá, por exemplo, na farmácia. Você pode, porque a caixinha do remédio, ela é de papel. A não ser que ela esteja contaminada. Então, por exemplo, derramou o remédio ali, então você não tem mais o que fazer com aquela caixinha. Então, você acaba destinando corretamente. As pilhas, então, existe ecopontos. Então, é interessante a pessoa saber onde tem ecopontos que fazem a coleta de lixo eletrônico. Então, por exemplo, na minha cidade tem um local propriamente que se chama Lixotec, que é onde faz a coleta dos lixos eletrônicos. Então, por exemplo, você não tem como mais usar um notebook e você quer comprar um notebook novo. Você não vai jogar o notebook no aterro sanitário. Por quê? Dentro do notebook tem vários componentes que fazem a contaminação do lençol freático, que muitas vezes vai ali para o corpo hídrico. Então, a pessoa ela precisa saber que existe alguns materiais que não é interessante que vá para um aterro sanitário ou que vá para alguma outra região. E aí, mas nesse sentido, tem vários outros resíduos que a gente usa no dia a dia que a gente precisa se informar. Por exemplo, as lâmpadas que vão para ecopontos também. Então, tem locais, por exemplo, aqui na minha cidade existe um mercado, um supermercado, que ele faz o recolhimento desses resíduos, que é bem interessante, que eles colocam ali na saída, eles colocam escrito assim, deposite aqui sua lâmpada fluorescente, por exemplo. E então, até inclusive assim, no plano ali do município de gerenciamento de resíduo, ele tem que determinar onde que você vai destinar esses resíduos. Ele tem que determinar também se vai existir ecopontos, também determina essa questão de logística reversa, determina também a questão do plano de gerenciamento, os PGRCCs, PGRS, então entra tudo nessa questão. Caso a sua cidade não tenha coleta seletiva, é interessante que vocês se movimentem e solicitem para a Secretaria do Meio Ambiente para que tenha uma destinação correta dos resíduos. Então, nesse sentido. Lucimara, aqui nos comentários, acho que Vitória, né? Ela comentou aqui e falou também que no site da prefeitura a pessoa pode se informar também e tem alguns aplicativos, né, no celular que também tem informações a respeito. E aí, ainda nessa onda aí de descarte, tem uma pergunta da Ariane Ornelas aqui. Considerando esse cenário da pandemia, né, como deve ser feito o descarte da máscara e das luvas, que você tinha comentado aí que, né, isso se for jogado de forma incorreta pode afetar o meio ambiente, a cadeia alimentar, né, os peixes e tudo mais. Então, assim, como que isso deve ser feito? Fala pra gente. Então, esse é um resíduo mais perigoso, né? A gente pode dizer assim. Nessa questão dos resíduos mais perigosos, né, é interessante que você tem todo um mecanismo de como você vai retirar a sua máscara, como você vai descartar ela num saco de lixo e depois como que você vai colocar para o lixeiro levar, por exemplo. Você não vai colocar de forma qualquer no lixo. O que você vai fazer? Você vai pegar um saco separado, vai tirar a sua luva e depois você vai passar um álcool gel, tudo mais. Então você tem que tomar todos os cuidados cabíveis, tá? Para não contaminar. Então, assim, antes de você colocar a máscara dentro do saco de lixo, você vai passar um álcool gel na sua mão. Por quê? Porque senão o saco de lixo pode se contaminar também. Então, o que você vai fazer? Vai passar um álcool gel na sua mão, você vai retirar a sua máscara com cuidado, vai colocar dentro do saco, vai dar um nó nele, deixar um ar dentro dele
e aí você vai passar novamente álcool gel e depois vai colocar novamente esse resíduo em uma outra sacola. E, se possível, identificar como lixo, por exemplo, escrever ali, contém máscaras de uso particular, alguma coisa assim. Seria Uhum. interessante que você fizesse essa identificação. Eu estou dizendo isso porque esses dias a gente fez uma publicação, né, na página que era exatamente isso. Então é interessante que você tome todo o cuidado possível para você fazer essa destinação dessa máscara que não tem mais, não tem como ela ser reciclada, não tem como ela ser destinada para um local, né, específico. Então muitas vezes é jogado no aterro sanitário, mas você tem que tomar todo o cuidado possível para fazer esse descarte, porque senão quem está fazendo a coleta dos resíduos pode se contaminar e isso não é interessante. Então a gente pede assim que as Uhum. pessoas tomem cuidado no retirar a máscara, na hora de colocar a máscara dentro de um saco específico, né? Então seria mais ou menos nesse sentido. Ok. O pessoal tá super comentando várias ideias Tem aqui. vários. Não tô nem conseguindo acompanhar, mas aqui algumas pessoas falaram do descarte do óleo de cozinha, né? Diz que Uhum, tem locais que recolhem. Você tem alguma coisa exatamente. para dizer especificamente disso? Sim, até tenho assim para dizer que essa questão do resíduo de óleo de cozinha, tem muitas pessoas que reutilizam ele também, né? Então, antes de Uhum. você jogar fora, o que que dá para fazer com ele, né? Então, tem pessoas que fazem sabão caseiro, que utiliza para lavar roupa, para Legal. lavar o seu quintal ali, o seu piso, né? Então, tem pessoas que fazem isso. Por exemplo, a minha mãe faz isso. Então, todo o óleo que é usado de destina, minha mãe usa, por exemplo, para fazer um sabão caseiro. E esse sabão caseiro, muitas vezes eu tenho aqui o sabão que eu uso para lavar minha roupa, então, por exemplo, né? Então eu não preciso ir lá no mercado sempre gastar tipo dinheiro com sabão em pedra, que muitas vezes a gente usa para limpar uma roupa ou algo assim. Então, muitas vezes você pode pensar em alternativas, não só, tipo assim, uma das coisas que eu acho que é interessante, nós como consumidores, é pensar o que eu tenho aqui, um resíduo. E esse resíduo, o que eu posso fazer? Ele pode Uhum. ser reutilizado, ele pode ser reciclável, eu posso transformar ele em um novo produto? Sim, não. Então a pessoa ela começa a refletir sobre os possíveis cenários que aquele produto pode gerar. Em último caso, Uhum. em último e último caso, quando eu disse que ele é um rejeito, né? Quando não tem o que fazer, aí você descarta ele no Uhum. aterro sanitário. É Então, bom assim, É bom que nessa brincadeira ainda, que é uma brincadeira séria, né? A sim, gente desenvolve a nossa criatividade, né? exatamente. Não é verdade? Então, Algumas pessoas comentaram aqui de decorações dentro de casa, né? Com material que dá para reutilizar, sei lá, papelão, alguma coisa assim, dá sim, para fazer muita coisa, né? Com os resíduos, né? Já sim, tem muita aprendi coisa, uma, né, que a resíduo gente e pode. rejeito, é Aham. diferente, já aprendi. Resíduo é um, rejeito é outro. Rejeito é quando não tem mais o que fazer com Uhum. aquilo e aí você tem que destinar. E aí existe alguns rejeitos que aí você tem que às vezes fazer logística reversa, né, que seria alguns componentes eletrônicos, tudo mais. Então tem Uhum. algumas questões que você precisa, né, fazer. Mas realmente, assim, eu muitas vezes eu fico pensando o que eu posso fazer, por exemplo, até com um vidro, uma garrafa. Por exemplo, assim, eu compro um suco de uva lá no vidro. O que eu faço? Eu uso todos eles como recipiente de água. E eu adoro ter o vidro, né? Até que o vidro a gente sabe que ele não libera aquele componente que diz que às vezes é prejudicial, que tem o plástico, né? Que quando esquenta, libera um componente químico na água. Então não é interessante que você use uma garrafinha de plástico por muito tempo. Então, assim, hoje Uhum. aqui dentro da minha geladeira eu uso, por exemplo, as garrafas de vidro para poder ter ali para beber água, né? Então eu reutilizo quando eu compro, por exemplo, uma garrafinha lá de suco, eu reutilizo ela, então eu não jogo fora.
Então, os vidros eu uso muito. Vidro eu uso muito em casa, às vezes, para colocar tempero, para colocar, por exemplo, assim, arroz, feijão. Então, por exemplo, você tem aqueles potes de vidro que você compra de picles, você compra de azeitona, você pode colocar um monte de coisa dentro dele, você pode reutilizar como se fosse ali um local de armazenamento e não jogar E, fora, né? e em último caso, para você descartar o vidro, o que que você faz? Aí é nas cooperativas. Então, na Uhum. cooperativa você leva, por exemplo, na minha região passa, né, coletando. Uhum. Então, eu separo esse vidro, no caso, né, se você não quiser reutilizar como um recipiente, mas eu uso como recipiente, aí você pode fazer isso. Por exemplo, tem vários outros recipientes que a gente às vezes ignora. Por exemplo, o pote de sorvete. Eu uso muito pote de sorvete para colocar grãos ou colocar alguma coisa que eu quero colocar no freezer, por exemplo. Tem potinhos também do extrato de tomate. Então, tem várias ideias que a gente pode usar e reaproveitar. Então, esses dias eu Uhum. utilizei um pote de sorvete para plantar um lírio. E ficou super Olha, legal, porque era um pote de sorvete vermelhinho, azulzinho. E aí eu uhum. coloquei e plantei algo dentro dele. Então, eu achei que ficou bem interessante, ao invés de eu ir lá e comprar um pote novo para plantar a minha plantinha. Então, Uhum. eu geralmente eu não uso esses potes comprados. Eu uso, por exemplo, um pote de margarina, um pote de sorvete. Então, assim, o que eu quero também frisar aqui é que, tipo assim, as pessoas elas devem pensar e refletir sobre essas questões, mas eu não quero ser, por exemplo, uma eco chata, dizer assim, você deve fazer isso, você tem que fazer Uhum. isso. Não, mas é através dos exemplos pessoais da gente, né, que a gente vai mudando a forma de pensar das outras pessoas. Então, por exemplo, eu publico nas minhas redes sociais que eu plantei algo e a pessoa viu que eu reutilizei um recipiente e não joguei fora. Então a pessoa ela começa. Teve várias pessoas que comentaram: ah, legal, eu vou reutilizar o pote de sorvete também. Então foi bem Uhum. interessante, assim. É bem interessante essa interação que a gente tem hoje em dia, né, na internet, nas redes sociais, e muitas vezes a gente traz um exemplo, né, nossas editoras às vezes traz alguns exemplos de reutilização de pneu, por exemplo. Esses dias a Hariane postou, né, como que ela reutilizou o pneu para plantar flores. E eu achei super interessante, assim, de como que você pode utilizar. A minha vizinha, por exemplo, ela utiliza o pneu para plantar cebolinha, salsinha. E fica super bonito, né? Que Desde que legal. você faça uma decoração. Então é bem interessante. Então, assim, tem várias formas de você fazer, basta querer fazer. E não precisa você adquirir um produto novo para você fazer. Você pode fazer com Uhum. aquilo que você tem, você pode decorar de uma forma bacana. Então, é mais ou menos nesse sentido, assim. Ô, Lu, assim, a gente já tá praticamente com o tempo esgotado, mas assim, tem muitos comentários aqui. Parece que o pessoal já tá se respondendo aqui conforme vão conversando, sabe? Tem muita gente com conhecimento. Estão dando várias ideias, né? O que que dá para fazer com um pote de requeijão, com não sei o quê. É muito E, bom. e, e tem um comentário também aqui falando sobre as mulheres, né? A questão da menstruação, o uso de absorventes, o que, que dá para usar de alternativa. Só que, por outro lado, tem gente que não se sente bem com determinados tipos, né? Então, tem algumas coisas aqui bem interessantes. É uma pena que esses comentários não vão ficar disponíveis, mas eu penso que tem como a gente ter esse tipo de informação na internet, como você falou também, né? E no seu espaço aí, no seu canal. Eu Isso. queria que você deixasse uma mensagem final, né, aí para as pessoas. Acho que tem outro, deixa eu ver um comentário aqui que eu achei interessante, só para a gente fechar aqui, peraí. Ah, eu não sei se vai caber você fechar com esse comentário, talvez seja longa a resposta, mas assim, se Tá. você puder, de repente, sintetizar e deixar uma mensagem final, a pergunta aqui é: e com relação ao rejeito minerário, quais são as formas de reaproveitamento do rejeito? E aí a gente pode finalizar com essa,
e você deixar uma mensagem final. A gente tem alguns minutinhos ainda, e aí eu queria também depois fechar com uma mensagem também, um recado, tá bom? Sim. A questão dos minérios, né? Então, existem alguns minérios, né? Só que, assim, eu não tenho tanto conhecimento nessa linha, né? Como eu tinha dito para Uhum. vocês, a minha área mais de conhecimento é nessa parte de gerenciamento de resíduos, principalmente da construção civil, e um Ah, legal. pouco mais desses resíduos de mais assim de casa, assim, de empresas, Ele falou empreendimentos. que viu uma pesquisa para blocos de construção civil, blocos, ele falou. Ah, sim. Daí nesse Uhum. sentido eu posso falar assim, que aí existe sim os blocos que, inclusive, quando eu estava fazendo uma aula especial no mestrado, né, que eu fui como aluna especial no mestrado de construção civil, uma pessoa trouxe todo um conteúdo que eu achei super interessante de blocos que eles fizeram através desses resíduos de demolição. Então, por Uhum. exemplo, quando uma casa ela não vai ser mais reutilizada, ela vai quebrar uma parede, por exemplo, o que ela vai fazer com esses resíduos? Tem algumas pessoas que levam para um local e trituram e fazem um novo bloco, né? Então, quando você vai fazer caminhada na rua, você pode ver que tem aqueles blocos, né, de concreto, esses blocos diferentes assim, que muitas vezes algumas pessoas fazem a reutilização através da demolição. Mas, Uhum. assim, eu sei que a gente está com pouco tempo, mas sim, existem algumas pesquisas que mostram a viabilidade desse processo. E eu, hoje em dia, eu penso muito que nas construções civis deveria ter uma legislação que dissesse para as pessoas que pelo menos 10% da obra fosse de material reutilizado, que fosse de material que fosse de demolição ou que reaproveitasse aquele material na obra. Então, seria interessante se 10% pelo menos da obra fosse dessa forma, né, com material reutilizado. E aí, entrando aqui na mensagem final, eu gostaria assim, de agradecer a participação do pessoal que vem seguindo aí e qualquer dúvida, estou à disposição, pode enviar mensagem tanto no meu pessoal quanto do Engenharia Ambiental e Engenharia da Vida. Nós estaremos lá, né, para estar respondendo as dúvidas. E também eu gostaria de dizer, terminar com aquela frase que é assim, não existe fora. Então a gente tem que estar ciente que nosso resíduo ele não vai para fora do planeta Terra. Ele vai ficar aqui dentro e é aqui dentro que a gente tem que fazer a destinação correta, porque daqui a pouco a gente vai estar extraindo cada vez mais os recursos naturais e a pessoa vai estar aumentando o consumismo. E a pessoa em si, nós como pessoas pensantes, devemos refletir o que fazer com esses resíduos e refletir que não existe fora. Muito bom. Então, só para finalizar, eu gostaria de convidar todos que acompanharam essa live para me seguir e seguir também quem já segue a Lucimara para me seguir. Eu sou psicóloga, sou jornalista também, né? Eu atuo mais com psicologia. E assim, psicologia está no dia a dia, né? Então todo mundo precisa de psicólogo de alguma forma. E no próxima semana, no próximo domingo, às 18 horas, a gente vai entrevistar a Raquel Pacheco. Ela é do site, né, do Instagram, A Indireta do Bem. Ela vai falar sobre Que a legal. ansiedade, a arte, né, superando a ansiedade a partir da arte. Então vai ser bem interessante também para quem quiser acompanhar essa live, tá bom? Muito bom. Então, uma excelente semana para todo mundo. Obrigada, Lucimara, pela participação aqui, pelas informações que eu acho que ajudaram muito, muita gente. E é até bom, né, para a gente utilizar esses resíduos, né, que Sim. sobram de materiais que a gente consome no dia a dia, inclusive na arte, fazendo um link para a próxima live, né? Então, acho que é bem interessante isso. É isso, gente. Obrigada pela participação e até a próxima. Tchau, tchau.